E aí, vamos estudar a lição? João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, colocado aqui nessa lição de segunda-feira, é um dos primeiros versos que eu decorei na minha trajetória cristã ao começar a estudar a Bíblia Sagrada. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Um detalhe, a palavra turbar-se, não fique com o seu coração turbado, se refere a quê? É uma palavra tipicamente utilizada nos dias de Jesus para fazer referência, por parte dos pecadores, ao mar agitado em dia de tempestade. Como é que eu não vou ficar com o meu coração agitado como se fosse o mar em dia de tempestade? Como isso é possível diante de tantos elementos de terror que nos cercam? Perceba, elementos de terror que querem roubar a nossa paz. E como é que o seu coraçãozinho não vai ficar agitado? Aí vem a resposta: creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Eu tenho planos maiores e melhores para você. Essa tempestade que está no seu coração, causada pelos elementos de terror, ela não precisa existir se tão somente você vislumbrar o que eu te prometi. Ok, o que o Senhor me prometeu? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu estou indo preparar um lugar. De fato ele foi, ressuscitou ao terceiro dia e foi. E quando eu preparar esse lugar, virei outra vez, tem lugar pronto para a gente. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu gosto de analisar essa perspectiva sobre a ótica de Pedro, que diz que as promessas de Deus elas são grandiosas, elas são preciosas. Pensa numa promessa grandiosa, volta de Jesus. Pensa numa promessa preciosa, volta de Jesus. Pensa alguma coisa que traz sentido à vida. Estarmos aqui para tomarmos a decisão em direção a este reino. Aí sim a vida faz sentido. Há uma perspectiva de vida eterna por parte do nosso Criador e que temos que fazer essa escolha mediante a aceitação ou não de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho em direção a esta vida eterna. Isso significa que o Senhor Deus nos fez essa promessa. É verdade que alguns têm afirmado que está demorando um pouquinho. Não, está demorando demais. Lembre-se de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Por que alguns julgam demorada? Porque chega assim, nossa, já fazem mais de 2000 anos que ele está prometendo regressar e não regressou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz mais de 2000 anos que ele prometeu para você? Quantos anos você tem? Você tem 80, 70, 50, 30? Eu tenho 46 e ele me prometeu isso há 46 anos. Embora já tenham se passado 2000 anos, para mim só fazem 46 anos que a promessa foi feita. Ele prometeu isso para mim há 46 anos, porque é o tempo de vida que eu tenho. E quer saber de uma coisa? Quando você morre, quando a pessoa morre, o ser humano morre, você está falando comigo, mas quando a pessoa morre, a gente já sabe o que a Bíblia revela, que os mortos não sabem de coisa alguma. Estão no sono, estão no esquecimento. Quando eles despertarem na ressurreição, através da volta de Jesus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, eles despertam e eles não terão sentido o tempo passar. Então, se o indivíduo morreu com 60 anos e quando ele ressuscita na volta de Jesus, ele não terá sentido passar, demorou 100 anos desde que ele morreu para Jesus voltar. Ele não terá sentido esses 6 anos passarem. Sabe o que isso significa? Que esse tempo não está sendo tão longo assim quanto a gente diz. Quanto tempo você está esperando? Estou esperando há 46 anos, e se eu morrer hoje, quando eu ressuscitar, eu não vou ter sentido que se passou mais tempo do que este que eu tive consciência. Enfim, o resumo da ópera é que o nosso modo de contar o tempo talvez seja muito, mas na perspectiva de Deus, Ele sabe direitinho quando é que ele tem que voltar. Então, só deixa nas mãos dele, só confia nele, porque o resto é resto. E quando Jesus voltar, pronto, faremos parte do seu reino. Quando vai ser? Não sei, mas no dia que vier, tudo será eternizado no que diz respeito às promessas de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Então, só creia que Ele vai voltar para nos buscar. E olha,
não se importe com o tempo que faltava para que Cristo viesse. Não se importe com isso, apenas que Ele volte. Que Ele volte. Não importa quanto tempo Ele vai demorar. O que importa é que Ele de fato volte. Amém por isso? Pai querido, às vezes ficamos meio impacientes porque impacientes somos. Mas obrigado porque o Teu tempo é o melhor. Apenas ajuda-nos a estarmos prontos. E quando o Senhor voltar, que seja então bênção para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.